Bem-vindos a mais um Promover Estética. Hoje eu tenho uma convidada para lá de especial que veio falar conosco sobre personalização do home care, a forma de personalizar os nossos ativos em prol do nosso cliente de estética. Eu estou hoje com a doutora Joyce Almeida, que é graduanda em farmácia e também é proprietária, a CEO da Fisicofarma, que é uma farmácia especializada em atendimentos a clínicas de estética, aos profissionais de estética. Bem-vinda, doutora Joyce. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com você hoje. E é isso que ela falou, né? A gente se especializou, né, no atendimento a clínicas de estética, porque eu enxerguei nesse mercado um oceano azul. Né? Comecei a atender as profissionais lá em 2016, quando ainda a gente nem ouvia falar em personalização de home care. E hoje a gente já é referência nacional, enviamos até para fora do Brasil. E realmente é um prazer ajudar essas profissionais a aumentarem o seu faturamento, entregando cada vez mais resultado através da personalização de home care. Muito obrigada pelo convite, Lívia. Imagina, nós aqui ficamos gratos com a sua presença. E você já falou aí, né? Lá em 2016 você sentiu essa necessidade. Eu, enquanto profissional da área de estética, vejo e sempre prezo por isso, que eu acho que vale a performance do ativo quando ele vem numa formulação que é adequada e é biocompatível à pele, é adequada àquele tipo de tratamento ou aquele tipo de resultado que eu espero, ele faz realmente a diferença, não é mesmo? A gente vê muito, né, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação, falar sobre a saúde estética, né? E eu acredito muito que a saúde do paciente é muito mais importante que a estética. Porque às vezes a gente quer tratar, quer dar um resultado, a pessoa quer ficar com o corpo legal, com a pele legal, mas a gente esquece de olhar para dentro daquela pessoa. Como é que está o organismo dessa pessoa? Como é que está o intestino? Como é que está a saúde dessa pessoa em si? E a proposta, né, da personalização é isso, é você tratar o paciente de dentro para fora. Porque muitas vezes a gente quer tratar, por exemplo, uma acne inflamada e a gente esquece que o intestino da pessoa está comprometido. Né? E como você vai ter bons resultados? Então, é esse olhar que eu quero trazer para os profissionais e que eu venho buscando trazer, né? Fazendo aí cada vez um trabalho realmente, né, de fazer com que elas entendam a importância de olhar de uma forma integrativa para o paciente e assim fazer, né, as prescrições estéticas, né, as indicações de acordo com a necessidade de cada pele, de cada organismo, para que aí sim o paciente tenha um resultado a longo prazo, né? Não tampar o sol com a peneira. Exatamente. A gente sabe que o simples fato de passar um creme, de usar um sabonete, ele melhora, sim, a condição visual da pele. Mas em se tratando da fisiologia da pele, se eu não tenho, ou se eu faço, por exemplo, eu sou a louca do chocolate, eu como chocolate todos os dias, aquele chocolate industrializado, cheio de açúcar, cheio de conservante, e aí tenho a acne e aí eu falo assim, mas eu não consigo ficar livre da acne. Óbvio, você tem inflamado cada vez mais o seu organismo. E então não vai resolver o sabonete, mesmo que seja um sabonete para pele oleosa, para tratamento de acne. E você tocou num ponto muito importante, que muitas pessoas fazem a ligação ali entre a acne e o doce, né, mas esquece também do processo de glicação, que acontece e atrapalha muito os tratamentos de rejuvenescimento. Então, por exemplo, a gente pega um paciente ali que está fazendo um tratamento, né, para deixar a pele com um aspecto mais jovem, mais saudável, né, realmente dá aquela rejuvenescida, mas a pessoa tem o hábito de comer doce e aí a gente vem com o processo de glicação que atrapalha tudo. Então, assim, é muito importante esse olhar, né, esse olhar integrativo. E a gente sabe que a glicação, por exemplo, ela pode afetar outras áreas, como o surgimento de estria, o endurecimento, a má qualidade do colágeno. Então, às vezes, é o que eu sempre falo, muitas das vezes a gente faz um procedimento igual um microagulhamento, um jato de plasma, uma radiofrequência, em prol de promover novo colágeno, mas esse colágeno está de péssima qualidade, então não vai resolver. Exatamente. E aí eu consigo formular, e aí essa que é a jogada, que é a pegada e esse olhar clínico que realmente faz a diferença, que é quando eu identifico, né, eu enquanto profissional vou identificar ali o problema do meu cliente e vou atuando junto com os ativos personalizados lá por vocês, para poder trazer para esse cliente uma melhora global, não só aquela
pontual, né? Exatamente. Inclusive, tem vários estudos, né? A gente tem falado muito da conexão intestino-pele. Recentemente é um tema que o intestino é meu órgão favorito. Eu sou apaixonada com ele. Pela capacidade dele de entrega, né, para o nosso organismo. E a gente tem visto muito falar da conexão intestino-pele e muitas vezes a gente vê as profissionais fazendo prescrição enlouquecidamente, agora eu formulo, eu vou prescrever e começam, né, nessa saga aí de personalização e não olham para o intestino do paciente, né? E muitas vezes esse intestino inflamado não consegue absorver ali os ativos, né, os fitoterápicos, os nutracêuticos, os minerais, né, as vitaminas que a gente coloca nessa formulação e também não vai ter resultado, né? Então, é esse olhar mesmo, né, de tratar a saúde do paciente, como está o seu intestino, né? Fazer uma anamnese bem feita, né? Eu acho que tudo começa no momento ali. Da consulta, aquele primeiro contato que a gente tem com o cliente. E a gente tem visto, né? Você falou e tocou nesse tema do intestino, eu venho também estudando, tenho uma filha com problemas de intestino e a gente vê que cada mais, quando a gente protege ou promove a melhora da microbiota intestinal, a gente consegue transformar isso. E a gente tem visto um crescimento muito grande em clientes que, quando a gente vai investigar, tem uma síndrome de Crohn, síndrome do intestino inflamado, tem o intestino preso, que isso tudo são. Quando a cliente vira para mim e fala, meu intestino é preso, eu vou ao banheiro uma vez na semana. Então, isso já é um indício de que o intestino dela está ruim. Exatamente. E se o intestino está ruim, automaticamente a pele vai ficar ruim. Reflete. Né? Então, eu tenho que pensar num olhar mais amplo para o meu cliente, até mesmo na hora de prescrever um ativo para ele poder usar uma formulação adequada. Porque o que acontece também, e aí eu falo muito da indústria farmacêutica, que é aí a campeã, que eles vendem, às vezes, o marketing é muito grande e acabam por vender uma coisa que lá no final a gente sabe que é uma inverdade. Por exemplo, um shampoo que vai unir ponta dupla. A gente sabe que isso não vai acontecer, porque uma vez que houve uma ruptura ali naquela haste capilar, não vai resolver. Assim como uma ruptura de uma estria, né, na pele, aquilo não vai se desfazer com uma mera maquiagem ou com um produto que eu passo topicamente e aquilo ali vai penetrar e vai resolver o problema. O que a gente consegue é melhorar o aspecto, né, da pele como um todo. Mas você falando dessa questão de intestino, vou citar até um exemplo aqui que eu sempre falo quando eu dou aula, quando eu vou falar a respeito desse assunto. Recentemente, meu esposo foi diagnosticado com doença celíaca e já tinha 6 anos que a gente passou em 18 dermatologistas e a característica, né, do surgimento da doença dele foi na pele. Ele tem dermatite epertiforme de Döring-Bloch, que é uma característica da doença celíaca que se manifesta na pele. Ou seja, se eu não achasse um profissional que olhasse para dentro dele, né, olhando a alimentação, ele já tratou com... Já falaram que era estresse, falaram que era... Até remédio para oncológico ele tomou, para você ter ideia. Então, eu falo muito isso, sabe? É muito mais fácil você começar a olhar o paciente, como que estão os seus hábitos de vida, né? A sua rotina de vida, a sua alimentação, né? A alimentação, gente, ela é a porta de entrada para diversas disfunções estéticas. Porque muitas vezes a gente quer tratar o paciente, eu tenho vários protocolos, eu tenho tecnologia aqui na minha estética, mas eu não olho para dentro do paciente. Eu não consigo enxergar o que está acontecendo dentro do intestino dele, nos órgãos vitais dele. Então, como que eu vou trazer uma resposta efetiva, eficaz e duradoura para o meu paciente se eu não trato a saúde? Então, fica muito raso, né? Exatamente. E a gente tem que ver essa questão da saúde, né? A estética é saúde. E é esse olhar que precisa ser mudado. Exatamente. Eu acho que a estética, aquela estética de só passar creme, de só fazer massagem, de colocar um cheirinho lá maravilhoso, claro que faz parte, sim. Faz parte, é legal, é gostoso, te traz um bem-estar, mas a estética é muito além de bem-estar. Ela está ligada diretamente à saúde. Porque a gente sabe, por exemplo, a gente falou agora do intestino, mas, por exemplo, nas mulheres, uma menstruação desregulada, um ovário policístico, uma endometriose e outras tantas, a menopausa,
todas essas alterações, elas vão reverberar numa pele diferente, numa pele com mais oleosidade, com menos hidratação. Exatamente. E isso vai cair lá para mim, na hora de um Exatamente. tratamento estético. E eu falo sempre que é tão global essa questão, que quando a gente vai olhar, essa cliente não dorme bem, ela se alimenta extremamente mal e às vezes até desnecessariamente, com excessos onde não precisa ter. Exatamente. Então é toda uma questão. E eu falo até por experiência própria. Eu comecei a fazer um tratamento estético, até com uma colega muito querida, e quando a gente foi fazer a análise, e aí eu fui linkando as coisas, né? E falei, olha, meu colesterol está um pouquinho elevado. E aí a gente foi linkar para entender que um procedimento estético anterior que eu tinha feito, de sucesso, que foi bacana, que deu resultado, mas ele alterou o meu metabolismo a ponto de elevar meu colesterol. Então, são coisas que a gente precisa entender para saber. E aí, assim, tomei ainda, agora, né, a gente está aí na era, né, tomando as vacinas, colocando as vacinas em dia. E às vezes, uma vacina que você toma, Exatamente. a característica dessa vacina é inflamar, porque ela precisa inflamar para ela ter aquele processo de te proteger. Exatamente. Posteriormente. E aí, se você está no meio de um tratamento estético e você tem um processo inflamatório acontecendo, acaba que isso vai reverberar no resultado. Eu falo muito com as minhas alunas que às vezes a gente vê o processo inflamatório como um vilão. E não é, a gente precisa dele para a nossa imunidade, né? Então, se você, profissional da estética, vê o processo inflamatório como algo que te atrapalha, você precisa entender como não deixar que seja um processo inflamatório exacerbado. Porque você controlando o processo inflamatório, você vai ter cada vez melhores resultados. Você precisa dele, né? Se a gente causa qualquer dano ao tecido, né, ou a um órgão, a gente vai ter processo inflamatório, isso é fato. Porque é o nosso organismo tentando nos proteger. Então, se você deixa esse processo inflamatório se exacerbar e começar a trazer consequências patológicas para o seu paciente, é porque você não soube controlá-lo e aí realmente vai se tornar um problema. Mas o processo inflamatório é seu amigo, né? Você precisa dele. Não, e eu fico rindo que às vezes a pessoa chega e fala assim, não, mas eu tenho melasma e aí eu quero fazer um peeling. Aí eu falo, tá, peraí, vamos lá. O melasma já é uma resposta de um processo inflamatório ruim. Exatamente. E aí, se eu vou provocar através de um peeling com ácido, que seja químico, que seja um peeling herbal, por exemplo, que agora virou a moda aí no momento, eu tenho que entender que eu vou gerar mais um processo inflamatório onde já existe um processo inflamatório. Então, eu sempre brinco e eu falo assim, gente, primeiro vamos lá, vamos deixar a pele respirar, vamos tratar primeiro essa inflamação que está acontecendo, para depois eu tratar promovendo um processo inflamatório controlado. E aí, além do melasma, você tem uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Você tem 2 tipos de mancha para tratar. É muito sério, sabe? Eu vejo, a gente lá na ponta, né, na farmácia, a gente vê muitas profissionais que realmente não entendem essa questão e aí começam, né, a agredir a pele sem necessidade, né? Porque hoje a gente sabe que a gente tem diversas formas de tratar o melasma sem causar agressão. E aí vem desesperadas depois. Ah, eu preciso de alguma coisa para clarear essa mancha da minha paciente. Olha o que é que eu fiz. Ou então peguei de uma outra profissional, olha como é que ficou. Então, assim, olhem, né, pro que acontece. O que está acontecendo nesse organismo, né? Como que eu vou tratar isso aqui de uma forma a não agredir mais do que já está agredida essa pele ou esse organismo em si. E aí a gente consegue ter bons resultados, né? Exatamente. Eu brinco com as minhas alunas, quem é meu aluno sabe, que eu falo assim, gente, você agrediu lá e cutucou o melanócito, ele vai fazer igualzinho o Luiz Cacheiro, que é aquele porquinho, vai liberar os espinhos todos. Exatamente. E aí vai ferir ainda mais a pele. Exatamente. Porque o processo da melanina é justamente um fator de proteção. Exatamente. Então, se ela hiperpigmenta, é porque ela está tentando te proteger. E se eu vou lá e ainda agrido mais, eu vou fazer com que essa pigmentação aumente ao invés de diminuir. Exatamente. Então, é um pensamento completamente errôneo
E que muita gente pensa que só o peeling resolve mancha, só o peeling clareia melasma. E muitas das vezes a gente, às vezes, precisa reorganizar a pele, acalmar aquele processo, ou reduzir, ou cessar. Aí sim eu tenho uma pele nova e uma pele completamente transformada. E tem que olhar também que muitas vezes o paciente não sabe que é melasma. A pessoa não tem conhecimento que aquilo é uma mancha de melasma, ela acha que é uma mancha e que ela vai passar um creme, vai passar um ácido e vai resolver. É essa a importância do profissional da estética, né? Nessa conversa com o paciente, é explicar, gente. Muitas vezes a gente não vê profissionais da estética faturando alto por isso, porque não conseguem explicar qual que é o mecanismo de ação daquela fisiopatologia, como que a gente vai agir, né? Se você consegue passar para o seu paciente a necessidade de um tratamento acompanhado e de uso de home care para controlar, porque o melasma a gente sabe, não tem como. Se não tiver home care, esquece, não vai ter controle. Você pode clarear a mancha, mas controle dele você não tem. Se você souber manejar esse paciente e explicar para ele como funciona, né, o que você já sabe, não é fazer nada além daquilo que você já sabe. Como funciona o mecanismo de ação, como que é criado a mancha, né, explicar de uma forma simples. E como que aquele home care vai atuar naquela mancha, se é inibindo tirosinase, se é quelando ferro e cobre, como vai atuar. Você explica. É assim que a gente vende home care, explicando o benefício do produto, né? Muitas vezes a gente vê profissional, eu quero vender, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero vender plano de tratamento, mas não quer desprender de tempo, fazendo uma boa anamnese e explicando para o paciente o mecanismo de ação daquilo que você tem feito nele. Porque é assim que você consegue fazer com que ele entenda e ele veja valor no seu serviço. Exatamente. E isso é o que faz com que você seja diferente do outro. Exatamente. E não é que é o que eu sempre falo em sala. Eu falo, gente, não adianta você abaixar seu preço pensando que se eu abaixar meu preço eu vou ter mais clientes, eu vou ganhar mais. E não vai. Você vai se desvalorizar e você vai desvalorizar toda uma categoria. O mercado como um todo. Exatamente. Porque o cliente ele precisa entender que você faz uma parte lá no consultório e ele vem e faz a outra em casa. Porque ele vem em você uma vez na semana. Exatamente. Ou 2 vezes na semana, mas e os outros 7 dias? Exatamente. E os outros 6 dias, 5 dias? Ele vai estar em casa. E igual eu sempre brinco, eu falo, igual uma vez eu tratei uma cliente que tinha uma mancha. Só que ela era cozinheira. E aí eu falei com ela, olha, se você não aprender a proteger a sua pele, mesmo estando na cozinha, não vai resolver. Exatamente. Eu vim com um tratamento agressivo e se você não está disposta a usar em casa um produto que vai proteger a sua pele, que vai, já que você não tem outra forma de evitar o calor, mas que se a sua pele estiver realmente protegida, aquele calor pode até vir, que não vai afetar tanto. E aí, isso é muito difícil do profissional, e eu falo sempre isso, e é a nossa ideia desde o início da criação e da divulgação dos nossos programas, é trazer para o profissional de estética esses conhecimentos e esse olhar diferente, que ele precisa entender. Uma outra coisa que eu sempre brinco, eu falo, gente, preciso ter ali um atlas de ativo para eu poder entender e saber conversar com o farmacêutico sobre o que eu preciso e quero tratar. Exatamente. O que eu tenho ali na minha mão enquanto paciente e qual é a forma que o farmacêutico, com o conhecimento dele, vai me falar, olha, tal ativo em tal concentração vai te dar esse benefício. É exatamente essa proposta que a gente quis trazer para o mercado, né? Quando eu comecei lá em 2016, eu via muitas profissionais, porque eu sempre fui uma consumista do mercado da estética, eu amo me cuidar. E as minhas amigas que tinham estética, elas viam essa dificuldade, sabe? As farmácias, não fazemos parcerias só com o médico, enfim, nutricionista. Eu falei, gente, por que não? Se tem uma pessoa que trata de uma forma integral o paciente, é o profissional da estética. Porque o nutricionista, ele trata o sobrepeso, a saúde, né, nutricional da pessoa, o dermatologista muitas vezes a pele, mas o profissional da estética, ele pode tratar desde o cabelo até a unha, né? Então, é o profissional. Eu vi uma oportunidade de agregar valor a esses profissionais, fazendo com que elas se diferenciassem no mercado, né? Então, lá na nossa farmácia, você tem todo o apoio, tanto da equipe técnica quanto do nosso atendimento. Seja para escolher um ativo para sua fórmula ou para te orientar em relação a uma prescrição. Porque muitas vezes a gente pega a prescrição totalmente descabida. Você vê, assim, que não tem o mínimo embasamento, sabe? E o nosso papel, eu falo que não tem problema errar. O importante é com quem que você vai contar para te corrigir.
E o nosso papel é esse, é te orientar em relação ao que você tem feito para não causar nenhum tipo de dano ao seu paciente e para sua marca também, né? Porque se o paciente tem problema, na primeira pessoa que ele vai vir é você. Exatamente, e também entender de forma efetiva, porque às vezes eu posso querer posso querer uma vitamina C a 50% na minha fórmula. Acontece. Né? E achar assim que eu quero essa vitamina C power. Mas a gente sabe que não vai ser isso, a pele não vai absorver, não vai metabolizar aquela quantidade. Exatamente. Então tem todo esse problema e para poder ser resolvido. Sim. E sem a ajuda do profissional da farmácia, aliado ao conhecimento do que eu tenho, porque o paciente está comigo, mas eu preciso entender e saber até que ponto eu posso ir. Exatamente. É igual umas pessoas que falam assim, não, eu quero aquele ácido, aquele que derrete, para poder minha pele ficar jovem de novo. Aí eu falo, não, aí você tá querendo um pilinho de fenol, mas esse pilinho de fenol aí é só cirurgião plástico. Verdade. Não é? A gente recebe muita demanda, você tocou no assunto da vitamina C aí, de profissionais que querem realmente, né? Eu quero uma concentração alta e assim, eu gosto muito de cuidar das minhas parceiras, sabe? Então, para que elas não tenham problema, para que a gente não tenha problema com o paciente, porque o paciente, Lília, muitas vezes ele não sabe qual que é o produto que ele está lidando. A pessoa compra o produto com a gente e ela não instrui o paciente como usar, né? Então, a vitamina C, dando um exemplo assim, ela tem muita característica de oxidação, né? E a gente trabalha com a vitamina C nanovetorizada, nanoencapsulada, né? Que ela vem envolta em uma cápsula fosfolipídica para ela só ter a liberação quando ela entra em contato com a pele, né? Em afinidade com as nossas membranas, que também tem essa característica. Então, ela consegue permear melhor, porque quanto mais lipofílico for, né, a molécula, mais ela vai penetrar na nossa pele. Então, eu gosto de cuidar das minhas parceiras dessa forma, sabe? Escolhendo ativos para elas indicarem que elas não têm um problema, né? Esse dia eu estava até conversando com uma aluna minha, ela já tem a vitamina C lá, com a logo dela, tudo bonitinho, ó. Joyce, eu preciso de uma vitamina C a 20%. E essas vitaminas C que são revestidas dessa cápsula lipídica, elas têm uma concentração menor de uso, porque ela já consegue penetrar melhor na pele. Falei, mas não tem necessidade, a sua já é muito boa. Ela, mas as minhas pacientes estão acostumadas com marca tal e elas não querem trocar por causa da concentração. Falei, então é você que não está sabendo vender seu peixe. Começa a explicar como que é o mecanismo de ação dessa molécula, como que ela vai interagir com a nossa membrana, como que ela faz a absorção, aonde ela consegue chegar, porque é assim que você vende, não é? Toda vez que alguém vir reclamar, vou colocar mais um produto na minha linha. Não é assim, não, né? Então, eu tenho muito esse cuidado, sabe, de fazer com que elas consigam passar para o paciente o valor do produto que elas vendem, né? Seja com uma nanomolécula de ácido hialurônico, seja com a nanocápsula de vitamina C também. Mas esse cuidado, né, de que ativo que vai ser bom, né, orientar, fazer com que elas vendam realmente o peixe delas, né? Eu sou apaixonada, cara, de vendas, eu vendia carro, pra você ter ideia. Meu marido fala, quem vende carro, vende tudo. Mas a gente realmente tem essa característica de gostar de vendas, né? E o profissional da saúde, da estética, ele tem essa dificuldade, eu já percebi. Por quê? Porque o profissional da saúde, ele veio para servir, ele não veio para vender. Ele tem na cabeça dele, isso você pode notar, ele percebe pra você ver, a pessoa começou a trabalhar na área da estética, da saúde, ela não quer vender, ela tem vergonha de falar o preço dela. Porque ela acha que a pessoa não vai querer pagar, ou porque o serviço não vale. E a pessoa tem um problema e você tem a solução, né? Então, tirem esse mito da cabeça de vocês. A pessoa vai gastar, seja com você ou seja com outro profissional. Então, estejam capacitadas para fazer do seu negócio realmente um negócio potencial no mercado estético, vendendo aquilo que vai trazer resultados, obviamente. Exatamente. E você tem um projeto, né, Joyce, que é o Sonho Meu. Isso. Né? Que é um projeto, gente, que traz para a profissional da estética que deseja ter aquela linha de produtos dela, com a logo dela, para ela poder vender de forma mais assertiva para os seus clientes, alguns itens de home care. Isso. E fala um pouquinho mais sobre como surgiu a ideia do Sonho Meu e como que faz. A Sonho Meu, na verdade, eu já trabalho com consultoria, né, magistral há bastante tempo. E aí, quando eu comecei a idealizar o Sonho Meu, todas as meninas que vinham, Joyce, eu quero ter minha linha, é um sonho pra mim. Eu falei, gente, o nome desse programa tem que ser Sonho Meu, porque é um sonho, né? E até hoje as meninas falam, é a realização de um sonho, e eu sei que o profissional da área estética, ele já entra pro mercado porque é estética e cosmetologia. Então, a pessoa já vem com aquela ideia, eu quero ter minha marca de produtos.
E através da farmácia magistral, a gente tem a possibilidade de realizar esse sonho. Obviamente, gente, que a gente trabalha com todos os parâmetros da legislação para que você consiga vender esses produtos. Então, eu quero fazer um produto para tratamento de melasma. Não fazemos. É uma rotina de skincare para o paciente, né? Cuidados com a pele que ele vai ter rotineiramente. Então, produtos que ele compraria facilmente numa loja que faz produtos ali artesanal, entendeu? Provavelmente, né, se essa pessoa não tem as instruções, ela vai acabar agredindo a pele da pessoa. Então, com a nossa equipe técnica, a gente monta formulações que são desenvolvidas ali para entregar resultados de uma rotina de skincare. Obviamente que a gente tem ativos que vão atuar como anti-inflamatório, clareamento de manchas, mas a gente não faz a divulgação de um tratamento, porque é uma rotina de skincare. Né? E aí mesmo porque senão substitui o profissional. Tratamento. Exatamente. Né? Então, inclusive no nosso contrato, né, de prestação de serviço, a gente coloca um adjuvante ali para ser vendido posterior ao tratamento estético. Eu vou vender para qualquer pessoa. Não. Realmente para ser um conciliador ali, para te ajudar nos seus resultados. Porque, Lili, inclusive, recentemente eu li um artigo de um estudo falando que as mulheres mais empoderadas, que têm melhor autoestima e menos problemas com depressão, são as mulheres que têm rotina de skincare. Olha que interessante. É aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos que você usa para lavar seu rosto, para você passar um hidratante, que seja um batom, é um momento seu. Sim. Eu falo com as minhas clientes, eu falo assim, desliga, fecha a porta do quarto, tranca o banheiro e assim, pode chamar a mãe, chama a esposa, o cachorro. É o seu momento. Exatamente. E esse momento faz toda a diferença na sua Exatamente. vida. Que é o que a gente chama, né? O autocuidado. O autocuidado, e aí que é melhor autocuidado do que você estar usando alguma coisa que vai potencializar aquele tratamento que você fez em cabine, ou na sala, ou no consultório. E a ideia da Sonho Meu foi trazer uma rotina de skincare minimalista, né? Sem muitos produtos. Então, a gente tem ali 3 produtos, que são os produtos mais indicados para uma rotina de skincare, um sabonete, né, com uma boa ação ali anti-inflamatória, uma boa ação revitalizante, né, que realmente dê uma revigorada naquela pele, uma emulsão que tem um aspecto mais hidratante, rejuvenescedor, com ativos próprios, a gente coloca, né, ácido hialurônico, né, de baixo peso molecular, que eu amo essas moléculas, e também o sérum ali com ação mais antioxidante, mais protetora. Então, é uma rotina bem básica mesmo, que a grande sacada da Sonho Meu foi trazer uma rotina que tenha fácil acesso financeiro para o paciente e que tenha bons produtos. Então, não adianta eu querer vender barato e não ter resultado, né? Então, a nossa ideia é trazer produtos de qualidade com preço acessível, tanto para a profissional que vai comprar, quanto para o cliente final que vai comprar da mão dessa profissional, né? Então, assim, eu tenho grande êxito nesse projeto, graças a Deus. As minhas parceiras são de suma excelência, assim, no que elas fazem, e elas entendem, né, o recado, né, que não é um produto para tratamento, é um produto para trazer esse autocuidado mesmo na rotina da pessoa, e aí ela vê vários benefícios. Eu tenho vários feedbacks, clareou minha mancha, diminuiu minha acne, melhorou muito meus poros, mas eu vejo isso como realmente o resultado de uma equipe, sabe? Tanto a quem está fazendo lá no laboratório, quanto a nossa equipe técnica que desenvolve. Eu tenho um outro projeto também, que as meninas da Sonho Meu podem participar, que é o Experience Lab, que é um dia que elas vão para a farmácia e elas podem manipular o seu próprio produto. Olha que legal. E elas veem o cuidado que é feito, sabe? Porque é muito diferente da indústria. Na indústria você vê máquina, lá não, é tudo feito com muito... Eu sou apaixonada com a farmácia magistral, gente. É tudo feito com muito detalhe, com muito cuidado, cada um de uma vez, sabe? Então, assim, é um amor que não tem igual. Eu falo que quem entra no laboratório já sai de lá querendo manipular. Eu falo que é igual à estética, né? Eu falo que quando a gente consegue ser picado pelo bichinho da estética, acabou. Porque eu até fico bastante brava quando algumas pessoas falam assim, eu vou para a estética porque dá dinheiro. E eu falo, gente, se você vai para a estética, para a área da estética com esse pensamento, você já vai frustrado. Exatamente. Porque se você não faz com amor, com dedicação, eu falo sempre que às vezes tem uma cliente que chega para mim e que eu volto nos livros. E eu volto lá buscando artigo para eu saber qual a forma mais adequada para tratar aquela pessoa. Então, não é o dinheiro em si. Óbvio que o retorno financeiro vem,
mas ele não é o alvo. O alvo é a saúde do meu cliente, é o resultado que ele espera de mim, sim, enquanto profissional. Isso é para qualquer área, tá, Lília? Eu falo que quando você ama o que faz, você não tem que trabalhar nenhum dia. Você faz tudo por prazer. Exatamente. E aí vem como consequência o resultado financeiro. Cada vez as pessoas vão vendo amor. Os feedbacks que eu mais recebo dá pra ver amor no que você faz. Porque eu realmente, eu não falo que eu encontrei a farmácia, não, a farmácia que me encontrou. Uhum. E aí, como eu uni o útil ao agradável, porque eu sempre amei me cuidar. E eu sempre amei, eu falo que a gente está aqui nessa terra para ajudar as outras pessoas a se enxergarem como mulher, como empreendedora, né? Então eu peço muito a Deus que me dê essa sabedoria de levar uma palavra de ânimo, sabe? Então eu faço muito isso. Eu tô... cumprir o propósito, exatamente, né? Cumprir exatamente. o nosso propósito em prol do outro, exatamente. Em prol do bem-estar do outro, em prol da saúde do outro. E eu falo sempre isso, que eu falo assim, que não há nada mais que me pague do que quando eu entrego um bom trabalho e a minha cliente fala, nossa, eu tenho até uma cliente que o marido dela, sempre que ele me vê, ele fala assim, ela fala em você todos os dias, ela fala em você de manhã e de noite, ela passa lá, ela não dorme antes de passar os produtinhos, antes de cuidar, e eu fico lá esperando. E aí ele fala, e eu brinco que após, eles fizeram já bodas de prata de casamento, e aí ela fala que ela está vivendo uma outra era, um outro momento no casamento dela, por causa do autocuidado que ela passou a ter. Exatamente. Então, e assim, eu falo que, gente, dinheiro nenhum paga isso. Não existe cuidar do próximo sem cuidar de si. Exatamente. A pessoa que está doente, gente, ela não consegue cuidar de ninguém, entendeu? E muitas vezes, uma disfunção estética traz uma depressão. É isso que muitas pessoas não entendem, né? Uhum. A gente, às vezes, vive com, eu tenho uma gordurinha que me incomoda. Mas tá bom, seu corpo tá ótimo assim, mas a pessoa é ela e o corpo dela. A gente não tem que ligar da opinião dos outros, mas tá bem assim, não. A pessoa tem que olhar no espelho e falar, eu tô com sobrepeso, mas eu tô feliz. Eu não estou com sobrepeso e eu estou feliz. É você que tem que se sentir bem. Eu não acho certo, muitas vezes a gente vê a divulgação, né, a propagação da romantização da obesidade. Eu não concordo com isso. Eu acho que obesidade não é saúde, nunca vai ser. A gente precisa saber conduzir esse paciente de forma a não menosprezar o problema dele, ter empatia pelo momento que ele está vivendo, porque ele não está feliz também. E você saber como levar esse paciente a entender que aquilo ali tem como ter resultado. Né? E você, como profissional, está ali pronta para ajudar. Exatamente. E eu falo assim, que as pessoas foram do 8 a 80, né? Antes se cultuava a magreza, se cultuava o corpo escultural. Ainda hoje a mulher, principalmente no Brasil, tem essa cobrança de estar sempre jovem, de estar sempre magra e etc. Mas também não é 80, da pessoa ter problemas de saúde, mas não, ela tá bem, ela tá acima do peso, mas ela tá bem. E não é isso. E quando a gente vê pessoas, e a gente vê muito isso, principalmente na mídia, de falar assim, mas você está acima do peso, você está fazendo atividade física. Estar acima do peso não quer dizer que você tenha que aceitar e não tenha que se cuidar. Exatamente. Por causa de estar acima do peso. Muito pelo contrário, você precisa entender que aquele sobrepeso pode te gerar outros problemas de saúde. E isso é muito comum, igual uma osteoporose, um diabetes, um colesterol exacerbado, uma tireoide, problemas intestinais, problemas gástricos, todos podem vir em decorrência do ganho de peso. Inclusive, a gente teve uma experiência bem ruim na família recentemente. Minha sogra foi diagnosticada com câncer, graças a Deus já foi curada, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas a médica dela, a oncologista, falou, você não pode engordar, porque a maior incidência de câncer de colo de útero é em pessoas obesas. Olha bem. Então, assim, às vezes a gente quer, não, mas tudo bem, ela tá se sentindo bem. Gente, a pessoa tá bem com 20 anos, com 24 anos, e lá, quando ela estiver na terceira idade... Eu falo que é uma coisa gradual. Hoje, por exemplo, o sol que se toma aos 16, muitas das vezes ele vai apresentar os efeitos dele lá nos 40. Exatamente. E as pessoas falam, não, eu tô jovem, eu posso tudo. Mas esquece que tudo que a gente está fazendo hoje, que é o que eu tô plantando hoje, eu vou colher lá na frente. E isso vai acabar trazendo
É ter esse ponderamento, né? Eu quero comer um hambúrguer, eu quero comer, não tem problema, eu não sou contra, entendeu? Tipo assim, eu acho que a gente tem que ter prazer na vida. Se você veio aqui para sofrer, por ter que fazer uma dieta, então é melhor não fazer mesmo. Mas é você entender, né? O que tipo de benefício esse alimento me traz. Será que se eu comer todo dia vai me fazer bem? Não vai fazer bem. Isso tem tudo a ver com a estética, gente. Às vezes a gente acha, tá falando de um assunto que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque se você pega um paciente que está totalmente inflamado e ele não muda a alimentação dele, você não tem resultado, né? E aí você, além de não ter resultado, você não orientando o seu paciente em relação a isso, ele vai falar que o seu tratamento não funciona. Que você é ruim no que faz. Pessoal, por hoje é só. Eu agradeço imensamente aqui a participação da doutora Joyce, juntamente conosco, para trazer aí essas explicações e trazer uma nova visão para você, profissional da estética, e para você também, consumidor de serviços e procedimentos estéticos, que é tudo uma junção. Tá tudo junto, como se dizem, tudo junto e misturado. O profissional de estética, ele tem sim conhecimentos para poder te ajudar, juntamente com o profissional de outras áreas de atuação, para promover a sua beleza e principalmente a sua saúde. Então, desde já agradeço, doutora Joyce, muito bem-vinda e aguardamos aí os próximos programas. Pode deixar, foi um prazer participar e realmente você, profissional da área estética, comece a ter esse olhar integrativo do seu paciente, né? Enxergar ele como um indivíduo único que ele é. E assim você vai conseguir ter resultados mais efetivos, mais eficazes e muito mais feedbacks positivos em relação ao seu trabalho. Muito obrigada, Lília. Eu é que agradeço, muito obrigada e até o próximo programa. Promover Estética é uma parceria da Faculdade Promove, TV Promove e o curso de Estética e Cosmética.